Hare Krishna. A gente vai ler um pouquinho do livro Seguro, o Professor Universal, de Om Shri Bhakti Pramoda Puri Goswami. Bom, quando o discípulo recebe a iniciação, ele aprende com o Guru 4 ramos do conhecimento espiritual. Né? O primeiro é o Swatattva, né? A verdadeira natureza do eu como adorador do Senhor. O segundo é o Paratattva, a natureza da verdade suprema, como a pessoa suprema, o Ser Krishna. O terceiro é Sadhya, Sadhana Tattva, práticas espirituais e seu objetivo. E o quarto, Virodhi Tattva, as coisas que são hostis à obtenção da perfeição espiritual. Ao se familiarizar com esses 4 aspectos do conhecimento espiritual, a pessoa se liberta da maioria dos obstáculos e fixamente em Krishna, na devoção a Krishna, e na busca pelo amor divino por Krishna. Bom, então o primeiro, Swatattva. Né? Então, na verdade, Diksha, ou seja, quando nós tomamos Diksha, ela tem que vir logo em seguida de Siksha, ou seja, de instruções, né? Senão você recebe algo muito valioso e você não sabe usar. Sei lá, é como você comprasse um celular muito, muito potente, ganhasse isso, não sei, e não viesse o manual de instruções, você não viesse os aplicativos, né? Então, como você vai usar o celular se não tem os aplicativos? Fica difícil. Então, no momento da iniciação, o Siksha, a instrução tem que vir logo em seguida. O discípulo tem que estar preparado para receber isso, né? Preparado no sentido que ele tem que estar disposto a receber isso, né? Essas instruções. Na época de Srila Bhaktivinoda Thakur, diziam que acontecia muito era que as pessoas tinham uma fé muito cultural, né? Laukika, né? Laukika Shraddha, que era uma fé muito cultural. As pessoas elas cantavam o Santo Nome porque na vila se cantava o Santo Nome, se cantava para Kali, se cantava para Ganesha. Bom, se não era uma coisa muito conectada a Sri Hari mesmo. Então eles se iniciavam e continuavam sem instrução. Então o Sr. Bhaktivinoda Thakur, ele percebendo isso, né? Ele deu muito Siksha, né? Muita Siksha. Então ele que é o nosso mentor assim, da nossa Sampradaya, podemos dizer assim, atual, né? Ou seja, ele que renovou tantas coisas, ele deu muita questão em dar muito Nama Tattva, Jiva Tattva, tudo. Ele estabeleceu conceitos, né, para que os discípulos pudessem seguir, né? Então aqui o Gurudev está falando Swatattva, essa verdadeira natureza do eu, como adorador do Senhor, Swatattva, né? Então você precisa aprender sobre isso, né? Que você é de Vera Surupa Roy, Krishnera Nitadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Beda Prakasha. Então foi isso que é isso que realmente estabelece o tattva, que você é uma alma espiritual, né, de Vera Surupa Roy, e que você é eternamente servo de Krishna. Então está aí, eternamente você está servindo Krishna. Essa é a sua rupa, a sua natureza, servir Krishna, né? E a gente tem que se estabelecer nisso, né? Se a gente não se estabelece nisso, a iniciação espiritual, Diksha, não tem valor, né? Porque você não está servindo Krishna. Mas como você serve Krishna? Serve Krishna através dos devotos de Krishna, né? Krishna, ele fala, né? Bhaktaman Jeme Bhakta Janapartha Name Bhakta Chaya Tanaha. Ele fala, se você diz que é meu devoto, não, eu não aceito que você é meu devoto. Mas se você diz que é devoto do meu devoto, bom, aí sim, aí a gente já começa a conversar. Então Krishna ele não aceita que você sirva ele diretamente, né? A gente já viu esses dias que o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele, quando alguém, né, dizia que servia, quando ele encontrava alguém, assim, ele perguntava, você serve... Quando vieram, né, um senhor assim, muito importante, né, essa foi a história, né? Uma pessoa muito importante
se aproxima dos devotos, né? Eles estavam numa cidade, acho que em Dhaka, não sei. Eles estavam, e Prabhupada Bhaktisiddhanta pergunta, né, ele serve Krishna sob o refúgio de quem, né? Aí falaram, não, ele é um excelente devoto, uma excelente pessoa, mas ele serve Krishna diretamente, ele não tem guru, ele não tem... Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta não falou nada, né, como cavaleiro que era, mas descartou esse tipo de devoção. Então a devoção ela só pode ser estabelecida realmente se nós desenvolvemos essa natureza do adorador de Krishna. Então nós somos adoradores, né? E nós somos tatasta, claro, tatasta significa que a gente pende para um lado, pende para o outro, você pende para a Maya, você pode pender para a sua Rupa Shakti de Krishna, essa energia interna de Krishna, e vai depender muito ou seja, da sua nutrição, né? Então o Bhakti ele é inerente na alma, mas ele depende da nutrição também, né? Então você inerentemente você é servo de Krishna, essa é a sua natureza, mas você precisa ser nutrido, né? Se você não é nutrido, não vai funcionar. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele dizia, dava esse exemplo, né, muito bom, que é como uma criança, né? Ele tem toda a capacidade para andar, mas se ele não é estimulado, ele não vai andar. Então você precisa ser estimulado, você precisa realmente de sadhusanga, você precisa de Guru Bhakti. Sem Guru Bhakti, sem essa devoção ao Guru, você não vai para frente. Você precisa disso, né? Precisa realmente entender que o Guru é um fator muito importante na sua vida espiritual. Na verdade é o mais importante, como diz Diva Goswami, né? Guru Padashraya Diksha Guru Sevana, ou seja, ele está dando tudo aí. Ou seja, que você precisa tomar refúgio no Guru, aceitar o Guru no coração, você precisa realmente tomar Diksha dele, e você precisa também segui-lo, né, suas instruções, e servir a ele. Então a gente vê que o Guru ele tem esse aspecto mais central na nossa linha, né? Então por isso, sua tátua, você precisa aprender sobre a natureza do ser, que você é um adorador. Essa é a sua função natural, ou seja, adorar a Krishna, né? Bom, o segundo que ele explica aqui é Paratátua. Paratátua é a natureza da verdade suprema, né? Ou seja, que Krishna, ele é Ishvara Sarva, Ishvara, ele é o controlador, né? Ele não existe outra Aham Evação, Evagre, como diz o Srimad Bhagavatam, não existe, antes da criação não existe outra pessoa, a não ser ele é a pessoa original, né? E o Bhagavatam fala, e depois da criação ele permanece ali, né? Mantendo tudo, né? Através dos seus gunas avataras, e depois ele destrói tudo também, né? E ele permanece, depois que tudo é destruído, ele também permanece. Ishvara Paramakrishna Saktidananda Vigraha, né? Anadira Diri Govinda Sarva Karana Karana. Então ele é Ishvara, ou seja, é o Supremo, né? Está além, né, da nossa concepção. Isso é Krishna. Nós temos que entender isso, né? Ou seja, ele é a causa de tudo. Então Krishna é a causa de tudo. Se não existisse Krishna, nada existiria. Então por isso a gente entende que Krishna, nós dependemos de Krishna para tudo na nossa vida. Então ter um aspecto controlador, um aspecto que cria, um aspecto que mantém, um aspecto que se mantém depois da criação, é um alívio muito grande, né? Porque você não depende somente do seu esforço, né? Claro, você tem que se esforçar, mas você vai depender de algo que realmente está além de qualquer concepção. Por isso, Achintya, ou seja, não dá para realmente você conceber ele, né? Então, até os Mayavadis eles falam, né, que você não pode falar nada a respeito de Deus, né? Bom, o que a gente fala? A gente fala que você não pode falar o suficiente, né? Você pode falar.
Por exemplo, os Mayavadis, com o seu, né, Vairagya, Falgu Vairagya, esse Vairagya assim, muito, muito superficial, né? Eles abandonam, né, a sua japa, né, cantam japa por muito tempo, depois eles jogam a japa fora. Ou seja, eles não têm um apego, né, por Krishna, porque na realidade o apego por Krishna vem do Bhakti, né, da devoção mesmo, né, e não do Vairagya, de uma renúncia, de um guiana, de um conhecimento. Isso não vai gerar apego por Krishna. O apego ele vem quando você realmente entende que você é dependente de Krishna, que Krishna ele controla, que você não vai se tornar Krishna, você nunca vai se tornar Krishna. E não é tudo uma unidade, né? Existe uma diferença, e existe diferença e unidade simultânea, né? Então essa é a nossa filosofia. Então entender para tato é muito importante, né? Depois o terceiro aspecto que ele fala é sadhya, sadhana, tattva, ou seja, as práticas espirituais e seu objetivo, né? Sadhana. Sadhana significa a prática, o abhideya tattva, ou seja, o que nós estamos praticando, né? Como estamos praticando. Então sempre vai necessitar de que ajustes, né? Você precisa de ajustes na sua vida espiritual. Então a gente gosta de dar esse exemplo, né, do pit stop, né? Você lá nas corridas de Fórmula 1, o carro para e troca os pneus, né? Você bota combustível, tem tanta gente aí, o carro até some, né? Tanta gente, cada um aperta o negócio, cada um, para o carro continuar, ou seja, esse carro aí que vai numa velocidade incrível, né? Então imagina uma velocidade, não sei quanto que vai, o carro de Fórmula 1 vai a 200, 300, sei lá, uma coisa absurda, né? Então, só que aí o desgaste é muito grande, né? Então você precisa parar e pit stop. Então o sadhusanga é isso, o sadhusanga é você realmente se mover e se associar com o sadhu e ter esse pit stop, ter esse ajuste, né? Isso vem através de siksha. Então você precisa se ajustar. Não é que você tomou diksha e acabou tudo, agora é maravilhoso, meu guru, né, é como o mais incrível, ele é uma gopi, ou ele é uma manjari, ou ele é um shaka. Bem, tudo bem, pode até ser, mas só que você precisa de instrução, você precisa de realmente entender a importância de estar sempre se renovando, né? Porque a vida do discípulo é isso, ele precisa se renovar, né? Não é uma coisa estática, você tomou diksha, acabou. Não é isso. Você precisa se renovar. Assim como o mundo se renova, né? Ou seja, os nossos costumes hoje são completamente diferentes dos costumes, né, de há 30 anos atrás. Ou seja, as coisas que nós aceitamos hoje são bem diferentes do que a gente aceitava há 30, 40 anos atrás, enfim. Na vida espiritual também você precisa de renovação. Você precisa de um acharya, e acharya significa aquele que vai dar uma contribuição, né, à nossa sampradaya, uma contribuição que pode ser geralmente uma contribuição literária, né? Ele deixa uma contribuição literária e ele vai dar um novo contexto à nossa realidade atual. Ou seja, tudo que o Haribhakti Vilas falou, né, que a gente é o nosso Smriti Shastras, ou seja, é a nossa escritura que nós devemos sempre recordar para realizar as atividades de adoração, de sadhana, né? É um livro muito importante para a gente, o Haribhakti Vilas. Só que algumas coisas ali não são mais viáveis nos dias de hoje. Por exemplo, o Haribhakti Vilas fala, quando você for ao banheiro, né, sei lá, fazer o número 2, você atira uma flecha, né? Onde a flecha cair é mais ou menos a distância que você precisa manter o banheiro da sua casa. É uma coisa assim. Então, hoje em dia, não dá para fazer isso, né? Como é que você vai abrir lá o seu apartamento em São Paulo, jogar uma flecha? E você vai aonde você vai, sei lá, fazer suas necessidades. Então é uma coisa assim, realmente, que não existe muito. Mas algumas, claro, então o guru ele vai
ajeitar essas coisas. Por exemplo, lá no Hari Bhakti fala, né, que você precisa estar em contato com o Guru um ano, morar com o Guru um ano, né, mora com o Guru um ano direto, aí você analisa, né, você analisa o Guru, assim, ver realmente se esse é o seu Guru mesmo, né, se toca o seu coração, uma coisa assim, porque para você realmente entender, né, ou seja, entender o caráter do Guru, ver se ele é um devoto genuíno, você vai ter que ter também um base escritural, Shastra, né? Você vai ter que ver se ele tem as características de um devoto puro, se ele entende, se ele realmente vai poder responder todas as suas dúvidas, né? Assim, pelo menos a maioria, né? Se ele vai, você vê que você percebe que ele está praticando, né? Que ele fala, ele pratica aquilo que fala, né? Assim, para você não cair na mão de um enganador também, né? Mas claro, é difícil isso, né? Não é fácil você ficar um ano com um Guru. O Guru geralmente viaja muito, você não vai ficar correndo atrás do Guru, não tem como. Então são esses ajustes que você tem que perceber, né? O sadhana, ele é muito importante que sempre seja ajustado, né? Então, esse é um assunto absoluto, do plano absoluto, que você pergunta para o Guru mesmo. O Guru tem que estar ali. Ele fica feliz quando vem esses assuntos absolutos, né? Poxa, Gurudeva, como eu canto japa mais concentrado, Gurudeva, como o Gayatri, o que eu vou meditar, você vai perguntar sobre o sadhana, né? É a sua vida diária, sadhana bhakti, né? E ao mesmo tempo, claro, o Guru pode também te dar alguns conselhos do plano relativo, né? Mas é relativo. Então, ser relativo não é absoluto, ou seja, não é que é certo. Não é que o Guru vai acertar sempre, né? E também, segundo o contexto do Hari Bhakti Lasa, né, a gente falando disso, né, um Guru Brahma, ou seja, um discípulo Brahmana que vem com essa característica de Brahma, ele é importante ele ter um Guru Brahmana também, fala, né? Porque ele vai conseguir te ajudar melhor, né? Ou um Guru Vaishya, sei lá, um Guru Shudra. Se um discípulo é Shudra, ele teria que ter um Guru Shudra. É isso que o Hari Bhakti Lasa fala. É uma questão assim de cultural também. A questão cultural ajuda muito, né? Por exemplo, se o Guru fala a sua língua, né? Então é mais fácil, em certo sentido, do plano de vista relativo, né? Do plano de vista absoluto não, né? Porque o Guru ele dá as instruções absolutas e você vai seguir isso, vai se guiar com as instruções absolutas e você vai a meta. A meta é o sadhya, por isso que ele fala sadhya, sadhana, tá. Você tem que saber qual é a meta. Qual é a minha meta? O quê? Onde eu vou chegar? Eu quero chegar aos pés de Lord Sri Radhakrishna. Então, poxa, essa é a minha meta. Então eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, quando eu pratico, né, o Vaidhi Bhakti, né, quando eu pratico este Adhyataruchi Raganuga Bhakti, ou seja, que então eu tenho que entender isso, que o Vaidhi Bhakti como diz o Jiva Goswami, Adhyataruchi Raganuga Bhakti. Você pratica essas regras, né, e regulações, ou seja, você pratica o sadhana seguindo o quê? Tendo como meta desenvolver um loba, ou seja, uma cobiça para você participar do Raganuga. Porque você não pode praticar o Vaidhi Bhakti para acordar cedo, canta japa, Gayatri, deidade, serviço, bom, enfim. E se a sua meta não é Vaikunta, né? A sua meta não é essas regras, regulações. Então você não vai a Vaikunta, você vai a Goloka Vrindavan. Então você tem que saber onde você vai, né? Então é como comprar uma passagem de avião. Qual é o destino? O destino é a Índia, não sei. Eu vou para a Índia. Esse é o meu destino, né? Agora, para eu chegar lá, existem muitos procedimentos. É o sadhana. Sadhana Bhakti. Aí, no caso desse exemplo, que horas que eu pego o Uber, né? Como eu faço o meu... Eu tenho que ter o visto, eu tenho que ter o passaporte, né? Eu tenho que ter isso você precisa disso também, né? Saber essas coisas, né? Que se você não sabe disso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então o sadhana é isso. O sadhana é o que te leva, né? E o santo nome, né? O Mahamantra Hare Krishna, tanto ele é sadhana como sadhya, né? Isso é verdade.
Ele é o meio e a meta ao mesmo tempo. Essa é a potência do Santo Nome, né? Por cantar o Santo Nome você consegue realmente alcançar a meta. Tem que acreditar nisso. Essa é a fé que você tem que ter. E o outro que ele fala aqui é o virode tátua. Virode tato, que significa as coisas que são hostis à obtenção da perfeição espiritual. Então aí começa você engatear no plano da rendição, anukulyasha shankalpaha, pratikulyasha varjanam. Começa aí, aceita o que é favorável, rejeita o que é desfavorável, né? Então, sei lá, ficar perdendo tempo, né, no celular, né, ficar rodando, baixando, né, a telinha lá para ver, de repente, até o Facebook. E pode ser que o Facebook tem algumas coisas interessantes, né, no seu Facebook, mas ainda assim você vai perder o seu tempo, né? Você sabe que é muita distração. Então as distrações devem ser eliminadas, né? Aí, então por isso que se fala, né? Prajalpa Niyamagraha. Elimina essas coisas, né? Atyahara, né? Atyahara, esse desejo de acumular muito, de ter muitas coisas. Você precisa começar a eliminar essas coisas, né? As conversas desnecessárias, mentalidade hostil. Você precisa começar a tolerar a sua mente, né? Entender que você precisa ter mais tranquilidade com as pessoas, você precisa cuidar, né, dos seus relacionamentos, das pessoas que estão no seu entorno, né? E tudo isso é para quê? Para você realmente avançar na vida espiritual, né? E você vai rejeitando as coisas que não são favoráveis, né? Tem que cuidar da sua alimentação. Você vai comer o quê? Quem vai cozinhar para você? Você vai comer, vou comer no restaurante, né, porque é mais prático. Não pode isso, né? Você tem que, o que você vai comer, a comida tem que ser feita por um devoto, ou uma pessoa que tem uma consciência, né, bem similar à sua, né? Então isso é muito importante, né? Esse cuidado, você começa a ter que discriminar, né? Se você não discrimina, você aceita tudo. Mesmo para achada, a gente vai de certa maneira discriminar, porque em um nível mais elevado, você vai selecionar a sua sanga, né? Com quem você realmente... Tá certo, ele é um devoto, mas de repente ele é um devoto que está com uma mentalidade muito estranha, né? Ou seja, ele não é um devoto que, sei lá, que me ajuda. Então a sadhusanga significa uma ajuda, por isso que é tão importante, né? Quando a gente vê, imagina a potência da sadhusanga, né? É que ela é muito importante, né, no início, ela é supremamente importante no final, né? Krishna Bhakti Jamamula Roy Sadhusanga, né? Você precisa, do início você precisa, ela causa a raiz de tudo, ela é a raiz de tudo, né? Se você não tem sadhusanga, você não vai adiante, né? Porque de Shraddha, de fé, você vai para sadhusanga, e sem sadhusanga você não vai conseguir praticar. Então, começar a ver aí, ter muito cuidado, né, com as caixinhas, né, no supermercado que você vai comprar, né? Tem ovo, não tem ovo, tem gelatina, tem um corante. Isso é importante, pra gente é importante isso, né? Então, na Índia você vai lá, é diferente, tem um pontinho verde, você já acredita, você desapega, você desencana. O pontinho verde, você pode comer o pontinho verde, né? Assim, no sentido, a caixinha que tem um pontinho verde, você tá tranquilo. Agora aqui não, aqui tem aquelas letrinhas que você não consegue enxergar nada, e quem sabe você está comendo algo que realmente não é para comer. Então essa importância que o devoto ele coloca na sua vida, né? O que fala, né? O que escuta. Você tem que escutar Harikatha, você tem que escutar tópicos transcendentais. Não, claro, o dia inteiro talvez você não consiga, mas pelo menos alguma parte do dia você tem que fazer isso, né? E você realmente, ao você se familiarizar com esses 4 princípios, né, você começa a se libertar da maioria dos seus obstáculos, né, dos anartas. Então você entender, né, aqui, igual ele fala, né, qual é a sua natureza, a sua tátua, qual é a natureza de Krishna, né, qual é o seu sadhya, a sua meta, qual é o seu sadhana,
entender que realmente o que é hostil, né, à vida espiritual, né? Como se diz, né, Sangatyaga, né? Você precisa abandonar a má associação. Não tem jeito de você avançar na vida espiritual se você tem má associação. E má associação significa que você desenvolve um apego às pessoas que são sensualistas, que são materialistas, que são adversas a Krishna. Então, se você não consegue abandonar isso, se você coloca o seu carinho nessas pessoas, o seu apego nessas pessoas, então você não vai avançar na vida espiritual. Você precisa colocar apego, carinho nas pessoas que realmente estão praticando vida espiritual. Essa é a ideia. Então você vai eliminar os obstáculos da sua vida espiritual, ou seja, eles vão embora mesmo, né? Porque você está praticando, né? Os anartas, eles não têm, como disse a Ramanuja, eles não têm raízes profundas, né? São como cogumelos, né? São raízes assim, muito superficiais. Né? Tudo aquilo que você acha que realmente te atrapalha muito hoje, não é bem assim. Você vai eliminar isso de uma maneira muito mais fácil do que você imagina, porque não faz parte da sua natureza, né? Então, e aí, aos poucos, você vai fixar a mente em Krishna e desenvolver a devoção por ser Krishna. Esse é o que o Gurudeva está dizendo.